boas-vindas. Vamos ouvir as boas-vindas dos amigos aí para essa terceira aula aí do nosso curso intermediário. Turinho, Aguinaldo. Estamos aí, espero que continuemos aí até o final e possamos progredir cada fase aí, cada etapa da Kabbalah. Tamo junto. Boa noite a todos. Então, mais um dia aí de retirar dúvidas, né, amigos? Vocês já receberam material? O objetivo aqui desse encontro é retirar dúvidas, é avançar realmente naquelas pequenas dúvidas que surgem quando a gente lê o material. Se nós não lemos, aí já fica mais difícil, mas vamos trabalhar juntos aí. É isso aí, Carlos. Isso, Aguinaldo, obrigado. Então, vamos começar com as perguntas aí. O Léo está comentando aqui que ele perdeu algumas aulas, mas hoje ele pôde participar. E será que as outras aulas são gravadas? Sim, Léo, as outras aulas são gravadas. Estão lá naquele site do Facebook. Né? O nosso coordenador de logística, o Marcelo, coloca todas as aulas lá. Então, tanto aquelas que são as aulas que vêm lá do Chile, né? As aulas ditas teóricas, como essas aqui que nós fazemos ao vivo, estão ambas gravadas. E estão lá no Face. É só entrar lá e pegar. O Marco está dizendo que a internet hoje também é instável, né? Já caiu 2 vezes. É isso aí, o Marco está dizendo que perdeu a aula passada. Então, perdeu a aula, pessoal, não tem problema. Pode rever, né? Está tudo gravadinho aí, sem problema. Então, o Léo disse que é do Chile e conseguiu ver. Então, tá ótimo. Muito bom. Bom, amigos, se vocês têm alguma dúvida, né, assim da aula passada, né, podem perguntar agora, escrever. Né, senão, a gente entra direto no assunto, né, da aula de hoje. E o Léo também está dizendo que não está no grupo do Face. Tá certo. Tuninho, será que você pode ajudar o Léo? Eu vou pedir para ele me mandar um e-mail. Vou deixar aqui meu e-mail. Aí você me envia o seu perfil no Facebook, que aí eu te adiciono lá. Beleza? Aí Beleza. resolvo esse problema aí. Ótimo, excelente. Então, amigos, hoje a gente vai estudar a lição número 3, que se chama Restrição e Intenção, né, chamada Tzimtzum Massar. E é uma aula, né, conceito relativamente pequeno, né, curto. A gente vai fazer, então, uma revisãozinha para esquentar, né, aí as perguntas, e de forma sucinta. E vamos ver se vocês se animam aí a tirar as dúvidas e tal. Se der tempo, a gente pode até no final fazer uma revisão da semana passada. E eu preparei a revisão, mas não quero começar com essa revisão, para primeiro a gente fazer o assunto de hoje. Então, sugiro, né, que a gente faça como nós fazemos sempre. Vou fazer aqui um share do nosso PowerPoint. Então, já fiz, deve estar aparecendo aí para vocês. Ok? Então, a aula de hoje é essa, lição número 3, né? Tzimtzum e Massar, como a gente disse. Essa aula ela é muito intrincada, né? Assim, ligada com a aula da semana passada, as 4 fases da luz direta. A gente tem que repetir esses conceitos, né? E também bastante ligada com a próxima semana, que é o Partsuf. Então, de uma maneira assim geral, esses conceitos no curso intermediário eles são muito interligados, né? Eles vão um pouco para frente, para trás. A definição de algumas coisas usa, né, a definição de outras, e elas vão assim se clarificando, né, e se aprofundando na medida que a gente vai avançando. Então, algumas coisas umas dependem das outras, vocês vão sentir isso. Então, hoje, se der tempo, até a gente pode fazer uma
uma rápida introdução da aula da semana que vem do Parque. Mas vamos ao assunto de hoje. A gente sempre segue a apostila, né? Tem aqui um aspecto assim, didático. E qual é o conteúdo dessa lição número 3 da apostila, ou do livro, texto, né? São registros, né, da sabedoria, a necessidade de registros, o conceito de Reshimon, que são impressões ou memórias, de certa forma. Olhar que na fase 4, aquela fase última, na verdade, dentro dela estão todas as fases anteriores, então na fase 4 tem 4 fases, na verdade, vamos ver esse conceito. E os conceitos, né, que dão nome até à lição, que é o conceito de Tzimtzum, que significa uma restrição, e o conceito de Massar, que significa colocar uma intenção, né, sobre o nosso desejo de receber, ou seja, receber com a finalidade de doar. Então, esses são os assuntos de hoje e a gente começa direto com o primeiro dele, que é a questão dos registros. Bom, há uma necessidade de documentar, né, na sabedoria. Por quê? Porque é preciso passar esses conteúdos, né, para as outras pessoas, para os outros. Então, há necessidade de ter certas definições exatas. E então, nós vamos estudar essas definições exatas e vamos usar também bastante diagramas, desenhos, né, e análises sobre esses desenhos, né? E como exemplo desses desenhos e diagramas que nós vamos estudar para clarificar o que nós vamos dizer, os cabalistas usam muito essa questão dos desenhos, porque realmente é necessário. Vou mostrar aqui rapidamente alguns desses desenhos. Desenhos desse tipo, esse aqui diz respeito a Adam Arishon, que será um Partsuf no futuro, que nós já vimos no curso fundamental, ou esse tipo de desenho aqui, mais estruturadinho, que a gente encontra no livro Kabbalah para o Estudante, ou ainda os desenhos do tipo do livro, do nosso livro Mundos Superiores, que são desenhos desse tipo aqui. Então, nós vamos lançar mão, né, ao fazer esses registros, né, lançar mão tanto de definições bem exatas como de diagramas e análises, né? E nós fazemos isso tudo porque a gente quer descrever os estados por que passa o desejo com precisão. Então, há uma necessidade de descrever esses estados. Uma palavra que eu vou passar aqui, uma leitura de um texto que mostra o que nós estamos falando, é esse. Vou tirar aqui esse tema da frente, que para mim está apagando aqui. Eu acho que até, não sei se saiu aqui da tela, vocês estão vendo inteiro? Para mim aqui ficou meio apagado. Então, vocês já devem ter lido aí, né? Vou ler rapidamente. Estamos falando de estados. Então, cada estado inclui dentro de si ao criado, o que é denominado o nosso vaso, o Kli, o nosso desejo de receber, que tem esse nome de Ratson. O preenchimento é sempre a luz que preenche, é recebido nesse desejo, no Kli, e é descrito como prazer. Já falamos várias vezes que luz é prazer. E esse preenchimento se denomina luz, a palavra em hebraico é or, sendo possível denominá-lo também com o nome de Boré, Criador. Então, nós temos associado frequentemente a metáfora da luz com o Criador, né, num sentido de a partir do criado, como sendo Boré, que significa vem e veja. Quer dizer, esse nome dá bem a ideia de que, para a gente conhecer o Criador, a gente tem que ir e ver, né? Ou venha e veja. É esse conceito que a gente vai ver várias vezes aí, já até vimos, né?
Mas o importante para o que nós estamos falando em relação à definição exata de estados é que cada estado do desejo, na realidade, ela está constituída por dois discernimentos: o desejo em si e o prazer, que a gente fala de luz. Aquela questão sempre do desejo e do cli, né? Ou seja, da luz e do cli, né? Do desejo e do preenchimento do desejo. E esse é o primeiro tópico, né, que nós temos no nosso estudo da lição 3, que é essa necessidade de registrar a sabedoria, a investigação dela, com definições exatas. Eu pergunto aos amigos se existe alguma dúvida, alguma pergunta já nessa primeira parte. Existe, amigos? Não, ainda não. Ainda não. Os amigos querem complementar com alguma coisa? Não, só para lembrar, amigos, que os registros que o Carlos está falando são justamente a parte que pode ser transmitida para o discípulo ou para a nova geração. Então, como o Carlos explicou aqui, vai ser usada uma linguagem gráfica, que é uma característica do Baal HaSulam para frente. Os cabalistas antigos quase não desenhavam dessa forma. Então, o Baal HaSulam tem uma escola que, para facilitar a transmissão de informações, usa esse gráfico. Esse gráfico é mais usado realmente pelo Ravi Lightman, que é o nosso atual mestre, né? E ele codificou bastante dessa forma para facilitar os seus alunos. Então, temos registros de várias formas, e o que a gente vai usar bastante nessa segunda fase aqui, que é o intermediário, é o gráfico. Não tem nada de essas palavras em hebraico aí, daqui a pouco vai ficar bem fácil para vocês vão entender isso aí como se fosse uma receita de cozinha, tá? Cada um tem um componente ali que a gente faz um bolo, né? Vamos lá, Carlos. É isso mesmo. É bom, Aguinaldo, lembrar, né, que para a gente não se assustar com esses termos, que eles já entram no sangue. Isso aí é um hábito que a gente pega rapidamente. Vamos continuar, então, com o segundo tópico, que é Reshimô, né? Reshimô, da lição de hoje. Olha, Reshimô significa uma impressão, no sentido de ser um registro, né? De ser talvez uma memória, né? Vem da palavra Roshem, né? Que significa exatamente impressão. E então, o que é uma Reshimô? Nós falamos, né, daqueles estados do desejo, né, e do estado da luz. Ora, para nos referenciarmos ao diagrama da apostila, né, sempre o diagrama número 2, ele dá esse exemplo, né, que nós vimos da fase raiz, né, da fase 0, e da fase 1. Você se lembrou, a fase 0 era a luz propriamente dita, e a fase 1 era a luz criando um vaso. Ora, a luz, quando ela entra no vaso e sai do vaso de alguma forma, ela deixa uma impressão no vaso, né? Então, essas impressões, elas são chamadas exatamente de Reshimô. Essas impressões, deixa eu pegar aqui para poder escrever, elas são chamadas, né, com esse nome: Reshimot no plural e Reshimô no singular. A pronúncia exata não sei, Reshimot e Reshimô. Mas fica, né, vamos usar uma metáfora como se fosse você comer alguma coisa. Então, quando eu como um pedaço, né, de algum doce, uma coisa que eu gosto, depois que eu comi, ficou uma lembrança do prazer que eu tive quando eu fui preenchido com esse doce, com essa comida. Então, essa lembrança do prazer é a Reshimô do prazer, é a Reshimô da luz, né? E essa Reshimô
ela tem um nome especial, vou escrever aqui, ela chama-se Reshimon de Hitlab-Schut. Também é um nome, Hitlab-Schut, que a gente não precisa se preocupar muito com ele, mas é bom a gente ir mencionando, porque quando vocês lerem na apostila, está lá mencionado isso também. E da mesma forma que a gente ficou com essa lembrança do prazer que a gente teve quando comeu o doce, há também uma lembrança do desejo que eu tinha, ou da fome, vamos dizer assim, uma lembrança da fome que eu tinha antes de ter a comida, né? Então, essa lembrança é chamada exatamente de aviut. Essa é a Reshimon do desejo. Então, a gente tem uma Reshimon da luz, que a gente chama de Hitlab-Schut, e a gente tem uma Reshimon do desejo, que a gente chama de aviut. E isso acontece sempre assim. Na fase 1, né, a gente tem 4 fases, essa é a 0, a 1, a gente ainda vai ter aqui a 2, a 3 e a 4, não é isso? Vocês se lembram? Nessa fase 1, essa Reshimon é dita ser 1-1, pode ser escrita assim, que significa 1, a parte da luz, o numerador, né, se for uma fração, às vezes é escrito assim com uma vírgula, 1,1, duas partes. 1 e a parte do denominador, a parte superior, né, em relação à luz, e a parte inferior em relação ao desejo. Então, superior, Hitlab-Schut, Reshimon de Hitlab-Schut, e a parte inferior, o Reshimon de aviut, que é a espessura do desejo, como a gente diz. Então, esse é o significado, né, de Reshimon. Amigos, alguma dúvida até aqui? Ainda não, né? Os amigos querem falar alguma coisa? Toninho, Aguinaldo? Eu queria acrescentar uma coisa muito interessante, assim, que foi um discernimento, né, que eu acho que eu li num blog do Ravel, alguma coisa assim. Vocês vão perceber, né, que todas essas primeiras berrinot, né, berrinot são fases no hebraico, né? Vocês vão perceber que o numerador ele é igual ao denominador, né? Isso representa uma equivalência com a luz, né? Uma propriedade de equivalência. Nesse momento, nessa construção do vaso, a luz e o vaso ele ainda não tem propriedade sobre si mesmo, né? Ele ainda não é uma criatura completa, né? Então isso é legal, assim, quando for entrar lá nos mundos, né? Quando chegar às aulas dos mundos, esses números eles vão começar a se alterar um pouquinho, né? Isso já indicando ali o desejo trabalhando com a luz em diferentes proporções, em diferentes medidas. Isso é interessante porque isso representa que antes da restrição que a gente vai ver agora, né, que é quando o vaso decide que não vai receber mais luz, esse vaso ele tinha uma equivalência de forma com a luz, né? O desejo e a luz, eles tinham uma equivalência. Então, esses números 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, isso representa essa primeira formação, esse primeiro momento da luz forjando o vaso. E também indicando que o vaso ele foi completamente coagido pela luz, né? Ele foi completamente construído pela luz. Então, isso é uma forma, assim, talvez, uma maneira da gente perceber essa diferença dessas primeiras etapas, que são as fases, para depois percebermos isso nas Sefirot, né? Então, interessante ter essa visão também, né? Só complementando aí. Obrigado, Toninho. Carlos, só para fazer um adendo aí. Então, amigos, como o Carlos disse, essa palavra Reshimot, ela significa uma lembrança, uma reminiscência de um estado que o vaso alcançou. Então, é uma variável dentro da nossa equação. Quando a gente quer calcular um desejo, nós temos que lembrar
de algumas variáveis para fazer um avanço. Então, nesse caso, vamos dar um exemplo, material, por exemplo. Eu estou com fome e quero comer uma feijoada, por exemplo. E aí eu guardo informações do cheiro da feijoada, dos componentes da feijoada, do gosto, do sabor, a hora que entra na papila gustativa e a hora que eu tenho a impressão que ela chega no estômago. Então, são variáveis que eu guardo de lembrança. Para mim, usar da próxima vez. Que eu vou lembrar, agora eu estou com fome novamente, aí eu vou lembrar de uma coisa que eu comi. Então, no desejo também é assim, ele tem lembranças de um estado de preenchimento. Como o Carlos disse aí, o primeiro preenchimento foi no fator, no Aviute 1, né, mas tem variáveis dentro disso aí também. Então, a gente vai aprendendo a usar essas variáveis para calcular o nosso próximo nível de prazer. Né? Carlos? Sim. Então, amigos, como bem lembrou o Aguinaldo, nós estamos ligando essa lembrança ao estado, né, que nós falamos antes, né, que era aquela necessidade de registro. Nós estamos falando, como se fosse uma teoria de estados, né? O desejo vai mudando de estado para estado. Então, é preciso medir isso, registrar de alguma forma, e isso é feito com essas Reshimot, né? E, então, se a gente... Bom, temos uma dúvida aqui, o Toninho está sendo perguntado onde é que se encontra o artigo que o Toninho citou, se o Toninho depois quiser responder. Esse artigo eu vou ter que procurar um pouquinho, eu tenho que buscar a fonte aqui. Eu já li, eu acredito que tenha sido ou na aula do Ravi, que ele comentou, ou no blog, então vou ter que dar uma garimpada nos materiais aqui. Mas eu vou procurar. Tá certo. O Pedro também está com dúvida aí de como é que ele entra aí no grupo do Facebook, Tulinho, se depois você quiser dar uma ajudada aí no Pedro. Eu vou passar o meu e-mail, você manda o seu perfil do Facebook para mim que eu te adiciono lá. Simples assim, né? Então tá bom. Amigos, estou indo adiante, né? Estamos fazendo aqui uma revisão rápida, né? Estamos só com 20 minutos aí de aula e já estamos na metade aí do conteúdo de hoje. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós vamos avançar mais um pouquinho aqui. Iríamos passar para essa outra questão aqui, de que na fase 4 há 4 fases. Antes disso, eu estava vendo com o Toninho deu a ideia da gente fazer uma leitura aqui. Eu vou pedir ao Toninho para ler, em relação ainda a Reshimot. Toninho, você pode ler para a gente? Posso sim. Aquela sugestão de texto que você deu. Essa é muito legal, né? Porque a sabedoria da Kabbalah, né? Ela tem várias introduções. Então tem um prefácio, tem o prefácio à Árvore da Vida, enfim, tem a explicação, né, da Árvore da Vida. Então, e o Rav Lightman, ele deixou ainda mais simples ainda, né? Fazendo o prólogo ao prefácio à sabedoria da Kabbalah. O prefácio é de Baal Sulam e o prólogo é do nosso professor, Rav Lightman, que vem com uma linguagem muito mais palatável, uma linguagem muito mais acessível. Então, é bem legal, talvez surja alguém que torne essa linguagem ainda mais simples do que o Rav Lightman já trouxe para a gente. Então, é bem legal a gente pontuar isso. Isso foi tirado do Kabbalah para Estudante, que é um livro, praticamente um livro de bolso, né? Quer dizer, apesar dele ser bem grandão, ele é um livro de bolso do estudante do Binei Baru. É um livro de bolso de 900 páginas. Por aí. Então, eu vou ler aqui para vocês. Reshimot. Para executar a operação correta, o CLI deve saber o que quer, como conseguir o que quer e ter a força para conseguir o que quer. Além do Criador, existe apenas uma criação, o desejo de receber prazer. Assim, toda a realidade contém apenas luz e CLI, prazer e desejo. Hitlabshut, vestimenta, e Aviut, desejo de receber, aspereza. E essa parte aqui seria a parte mais importante. Em cada ato espiritual, após a partida da luz, ou seja, após a
transição de um estado onde o CLI é preenchido com a luz para um estado onde o CLI é vazio, ele deixa atrás de si duas lembranças do estado anterior. Elas são chamadas de Heshimo de Hitlabshut, lembrança da vestimenta, um Heshimo da luz que estava no CLI e partiu, e o Heshimo de Aviut, lembrança do desejo de receber. Um Heshimo do CLI Namassar, que permanece para ser usado. Esses dois Heshimo, plural de Heshimo, Heshimot, plural de Heshimo, são considerados um Heshimo. Se num Heshimo for deixado, o CLI não receberá o que quer ou como... calma aí, desculpa. Se nenhum Heshimo for deixado, o CLI não saberá o que quer ou como conseguir o que quer. Isso é muito interessante, né? Porque isso pode trazer várias lembranças da infância, inclusive as nossas ações que tomamos na nossa vida, elas são completamente influenciadas pelas nossas experiências, enfim, né? Boa parte das nossas atitudes, elas são influenciadas por essas experiências que nós tivemos, né? Então, às vezes, na infância, comemos um determinado tipo de comida e aquela comida fez muito mal para a gente. Então, todas as nossas ações com relação àquele tipo de comida vão ser diferentes, né? Se alguém um dia oferecer para a gente aquele tipo de comida, nós rejeitaremos. Então, é interessante como que essas experiências elas fazem com que o nosso desejo ele seja orientado para uma opção ou para outra, né? Então, para a gente só ter remeter que como que o desejo, o prazer, a entrada do prazer e a saída do prazer, ela se desdobra muito mais do que se pode imaginar, né? Então, a gente pode estender muito esse assunto, assim, e isso está dentro da gente, né? A nossa própria existência depende disso, né? Da entrada e saída de experiências que tivemos, né? Da ausência dessa experiência, de pessoas que entraram na nossa vida, que saíram da nossa vida, enfim. Isso acontece também num experimento muito seminal da luz com o vaso. Então, desde dali das ações mais rudimentares, da formação do vaso, essa entrada e saída da luz já era ali uma ação inicial do Criador, já num futuro próximo, né, numa ação posterior, num desdobramento dessa formação desses vasos, se tornariam algo mais complexo, enfim. Né? Então é interessante a gente pensar nisso de uma forma também contextualizada, né? É claro que aqui ainda não se fala no ser humano, não se fala em nós, mas é importante fazer essa relação porque isso está em tudo, né? Então, essas transformações, essas entradas e saídas de luzes, elas vão estar em todo o desenvolvimento dos mundos, né? E até o nosso mundo agora e a volta, né? a subida, o regresso ao mundo espiritual. Né? Então, só acrescentando aí. Muito bem, Dani. Então, vamos adiante. O nosso o tópico, como a gente dizia, é que nessa fase tem quatro partes, né, dentro da fase 4. Quer dizer, a fase 4 ela também sai em função de uma fase estar dentro da outra. Deixa eu limpar aqui fazer um clear aqui do que ficou. Então, o que está se dizendo, né, de que na fase 4 existem todas as fases anteriores? É que cada estado ele inclui, né, no seu interior os estados anteriores. Então, a gente vê que dentro, por exemplo, da fase 1, aqui nós temos também a fase 0. E assim por diante. Nós havíamos feito, eventualmente, aquele desenho
da fase 0 e a fase 1 saía dentro dela, e assim também a fase 2 e etc. E depois a 3 e a 4, que era um ponto. Vocês se lembram desse desenho. Então, cada fase, ela sai sentindo a fase anterior. É uma relação de causa e efeito, né? Que uma fase precede a outra e a outra contém a anterior em si, né? Então, a fase 4, ela sai sentindo dentro dela todas as fases anteriores, né? A última fase, que seria, digamos, esse ponto central aqui, ela sai sentindo dentro dela todas as fases anteriores. Então, é como se ela tivesse, né, dentro dela a fase 0, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a própria fase 4. No finalzinho, ela tem dentro dela. Então, o que a gente vê é que o vaso, na fase 4, ele foi aumentando o seu desejo. Ele tinha um desejo aqui, que era um desejo de receber, nessa fase número 1, né? Ele, na fase 2, ele tinha já um desejo que era de doar. Na fase 3, ele tinha um desejo de receber pequeno e tinha também um desejo de doar maior, né? Um desejo de receber aqui pequeno e um desejo de doar maior. Nós vimos isso, né? E aqui, todas essas fases estão dentro da fase 4. E a parte 4, que a gente vai ver num outro desenho, que eu preparei aqui, é um desejo novo, de certa forma. Essa parte 4 dentro da própria parte 4. Essa parte, como a gente costuma chamar, a gente chama cada fase dessa uma fase 1, né? Como a gente tem costumado dizer, chama de fase. Uma outra maneira de nós referirmos a isso é um discernimento, ou, como a gente fala, uma berriná. Uma berriná. Essa berriná é chamada de Aleph, vocês se lembram? Aleph significando 1. A outra berriná é chamada de Bet, que significa 2. A outra fase é uma berriná chamada Gimel, que tem o significado de 3. E essa última berriná é chamada de Dalet, que tem o significado de 4. Então, essa pequena parte que fica aqui, vou trocar de cor para mostrar melhor, aqui no finalzinho, essa última partezinha que tem aqui embaixo, ela seria essa parte 4 e ela seria chamada de Dalet, ou seja, 4 de 4. É a quarta parte dentro da quarta fase, né? E nós aqui estamos chamando, né, vamos chamar essa fase número 4 de Malhut. Uma outra maneira de ver isso, que nós já vimos também, é essa definição em círculos. Deixa eu fazer um clear. Então, aqui a gente tinha a fase raiz, a fase número 0, né, Choras. Aqui nós tínhamos a fase Choras e a fase Aleph, número 1. Aqui a fase 0, a Aleph, né, que é a 1, e a Bet, que é a 2. Aqui, novamente, uma saindo dentro da outra, Aleph, Bet, Gimel, 3, e a fase número 4, que contém dentro dela todas as fases. A 2, a 3 e a própria fase 4. Essa fase 4 aqui, ela contém dentro dela, de novo, as 4 fases. Então, seria como esse desenho próximo aqui. Limpar para não confundir, né? Então, esta fase
Dalet, né, que era a quarta fase. Ela contém dentro dela, vou desenhar aqui para a gente ver essa fase número 4. Ela contém dentro dela a fase 0, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a própria fase 4, que a gente chamou de Dalet de Dalet. Essa última aqui. É esse desenho aqui. Dentro dela tem a fase Shoresh de Dalet, Aleph de Dalet, Bet de Dalet, Gimel de Dalet e Dalet de Dalet. Então, há, dentro da fase 4, 4 fases também. É isso que nós queríamos dizer. Na apostila, aparece esse desenho aqui. Então, só para fazer uma referência ao diagrama número 3. Né? Diagrama fácil de entender, nós temos as 4 fases, né? Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E desenhamos aqui que dentro da fase 4 existem todas as fases anteriores, a fase 0, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a própria fase 4, que é um desejo novo, porque esse aqui não é uma repetição das fases anteriores. Ele é chamado de Dalet de Dalet. Certo? As fases em si, como a gente já tinha repetido, são chamadas de fase 0 ou Shoresh, fase 1 ou fase Berinah Aleph, fase 2 ou Berinah Bet, fase 3 Berinah Gimel e fase 4 Berinah Dalet. Bom, é isso, né, o que nós temos antes de passarmos para o nosso novo tópico. E então, vamos a perguntas. E as temos. Ou, antes das perguntas, um discernimento qualquer, um acréscimo, né, que os amigos queiram fazer. Deixa eu responder aqui. A Valéria perguntou, primeira pergunta ali, a criatura foi formada na fase 4 após a restrição. Então, a criatura completa é a fase 4, que é Malhut, né? Só que ela não tem restrição aí ainda, tá? O Tzintzum, o Carlos vai comentar mais à frente, tá? Certo. Essa é a pergunta da Valéria, né, Aguinaldo? Isso, e tem mais uma abaixo também da Valéria. Ah, tá bom. Bom, vamos avançar então um pouco mais? Que aí a gente vai poder... Então deixa eu já responder esse complemento da Valéria aqui. Ela está falando aqui no texto, em seu estado cheio de luz, as 4 fases são chamadas Olam Ein Sof, é o mundo do infinito. E mais adiante, a fase 4 é a que se enche com a luz e é chamada Olam Ein Sof, infinito. A minha pergunta é, Olam Ein Sof seria alcançada onde, de fato? Então, Olam Ein Sof é a luz total. E quem pode receber a luz total é só a fase 4, que aceita receber. Não é igual a Binah. A Binah, ela queria ser doadora, Zeiramp também era parcial, recebia e doava. Então, a fase 4 é totalmente receptora. Tá? Por enquanto não tem restrição, e sem ter restrição ela consegue receber toda a luz do infinito, que chama-se mundo de Ein Sof. E ela passa a ser chamada de Malhut de Ein Sof. Tá? O Max também, não sei se algum outro amigo quer responder, a última fase seria a criação do mundo em que vivemos, e nesse mundo tem as 4 fases? Não, ainda não. Tá? Malhut ainda não é mundos, ainda não foi criado o homem, que é o Adão, não foi. Tá? Esse é só o padrão de descida da luz. Tá? Então chegou-se um momento onde o Criador criou um vaso, um desejo capaz de receber toda a sua plenitude. Tá? E o modelo dele são 4 fases, assim como são 4 letras do nome do Criador, ou 5, se você considerar o ponto inicial. Então, esse é um padrão de descida da luz, de criação de um desejo de receber, que seria a fase 4. Ainda estamos um pouquinho longe do homem, mas a gente chega lá. Isso mesmo. Eu acho que agora, nessa sequência imediata,
a gente vai ter as respostas, né, da Valéria. Vamos re-responder, né, o que a Valéria perguntou e também podemos responder melhor do Marcos. Então, o próximo tópico é a restrição, o que é chamada, né, dessa palavra gozadinha Zintzum, né, que significa restrição. O que é isso? Aqui vai exatamente aparecer o mundo, né, de Ensof, etc. Vamos falar sobre isso aqui. Nós temos aqui, ó, as 4 fases que nós conhecemos bem. Então, essa fase 4, ela é chamada de Malhut. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, que não está funcionando ainda. Ela é chamada de Dalet, fase Dalet, ou Malhut. E ela também é chamada de Malhut de Ensof. Por quê? Vocês se lembram? Porque aqui o desejo de receber, ele queria receber sem limites. E Ensof quer dizer exatamente isso, sem fim. Então, é um desejo de receber tudo, como a gente, né, tinha comentado. Então, esse é chamado também de mundo de Ensof. Então, isso aqui tem um nome de mundo de Ensof. E esse desejo, ele quer desfrutar, né, do prazer da luz, né, e também da sensação de ser um doador. Vocês se lembram? Essas 2 setas simbolizavam isso. Ele queria desfrutar tanto do prazer de receber, que era essa luz aqui de Rosumar, que vinha lá da fase 1, e queria desfrutar também do prazer de ser como o Criador, ou seja, do prazer que o Criador tem ao doar. Ele queria receber tudo. Portanto, isso é um mundo da recepção sem limite. Malhut, vocês lembram que era o reino, né? O reino do sem limite, que é tudo. Isso também é a característica de que a 4ª fase é a criatura propriamente dita, né? Porque o Vaz, ele percebe que ser como o Criador e querer toda a abundância é um desejo autêntico, são as qualidades de uma criatura autêntica, né? De realmente ele percebeu, o vaso ali, os discernimentos, né? Todas as informações que foram transmitidas através das fases chegaram a uma conclusão de que ser como o Criador e ter tudo era realmente a melhor, né? Um desejo realmente autêntico ali, um desejo próprio, né? Então é interessante, porque todas as outras fases são fases intermediárias para que se chegassem a esse fim, né? Então é legal ter sempre retroceder nessa informação. Então, aí aqui o que acontece? Acontece o desenvolvimento do desejo, que é o que nós estamos falando. Então, aqui aparecem novos discernimentos. Qual é o discernimento que aparece aqui no CLI? Esse desejo, ele é um desejo de receber total, né? Acabamos de dizer. O que acontece? Ele se sente completamente diferente da qualidade, né, do Criador, que é a doação. Então, ele se sente completamente oposto, né, àquele que doa. Então, de certa forma, ele até alcança essa qualidade de doação exatamente por essa sensação oposta. E essa sensação oposta, ela é tão radicalmente oposta, não existe, na verdade, nada mais oposto na natureza do que a luz e o CLI, né? Um doa, o outro recebe. É uma oposição total, embora sejam complementares. E isso causa, no desejo, nesse ser criado, Malhut, né, uma sensação, né, de uma consciência, né, de uma diferença enorme. Então, aqui a gente tem um discernimento de diferença. E essa diferença, ela causa um sentimento enorme de desconforto. É dito nas traduções que esse sentimento é chamado de vergonha.
E o nome que se dá a isso é o nome de Bouchard. Então, há essa Bouchard, né, causada por essa enorme sensação de diferença entre a qualidade intrínseca de Malhut, que é receber tudo, para a qualidade daquele que doa. E isso causa um desconforto, né, uma vergonha, uma Bouchard, e o desejo precisa sair dessa sensação. E a única maneira que ele tem para sair dessa sensação é ele pegar e fazer uma chamada restrição. Ele faz uma restrição a si mesmo no seu desejo de receber e decide que não vai receber mais nada. Essa restrição é o próprio que a gente chama do Tzim Tzum. Né? Estamos falando da mesma palavra. E essa restrição é a primeira que é feita, então ela toma o nome de restrição número 1 ou restrição Aleph. Nós já aprendemos, né, que Aleph significa 1. Então essa restrição primeira, vamos dizer assim, ela acontece significando o quê? Que esse Kli, ele decide que ele não vai receber, ou melhor, vai expulsar toda aquela luz que ele tinha sido preenchido nessa fase aqui. Vou repetir, tá vendo? Aqui ele tinha sido preenchido completamente de luz na fase anterior. Então ele faz uma restrição e expulsa essa luz, né, completamente. Né? Esse desejo, né, essa vergonha, né, essa Bouchard fez com que acontecesse isso. Né? E após essa restrição, o que acontece? Esse desejo, primeiro, ele fica vazio. Vazio de quê? Vazio da luz que o preenchia. Que luz é essa que o preenchia? É uma luz que saía daqui, que vocês se lembram, que era a luz de Rohma. Rohma. Escrevendo aqui com uma certa dificuldade. Né? Rohma. Essa luz aqui era a luz de Rohma. E a luz do Criador também é uma luz de prazer, embora seja chamada de luz de Keter, também não deixa de ser uma luz de Rohma. Tanto que é dito que a fase de Malhut, a fase 4, recebe Rohma grande, quer dizer, recebe Rohma total. Então ela fica vazia de Rohma. E isso aqui se chama de mundo da restrição. Vou voltar aqui para a minha cor. Isso aqui também tem um nome de mundo. É o mundo da restrição. Essa situação. E, então, com isso aqui, a gente estudou, né, o que é um Tzimtzum, o que é uma restrição. Vamos responder perguntas? Aproveitando, talvez, aqui o desenho. Bom, Carlos, a pergunta que tem ali ainda não seria do desenho ainda. Amigo, se tiverem dúvidas sobre esse desenho, coloque aí. Mas o Ângelo está perguntando, podemos dizer que a fase 1, 2, 3 e 4 são desejos do Boré, e em Dalit de Dalit podemos dizer que já começa a manifestação do criado? Então, nas fases 1, 2, 3 e 4, o Ângelo, ainda o pensamento do Criador. Então, o pensamento inicial da criação é criar um desejo de receber, que ele possa se preencher. Né? Então, 1, 2, 3 e 4 são fases para realmente, essa fase Dalit de Dalit a parte completa do desejo, como podemos considerar o desejo criado. Tá? Mas o desejo de Borá em si é um só, é um pensamento da criação. Ele não tem um desejo diferente, é criar. E ele se divide em fases por questões de percepção nossa depois. Na verdade, o pensamento da criação não existe tempo, então ele já cria automaticamente o desejo do criado, que seria
o desejo de recepção, o 4, o Dalit de Dalit. Isso, a gente pode também voltar a responder a Valéria, né, que estava perguntando ali em cima, né, que no seu estado cheio de luz, as 4 fases são chamadas Olam Ein Sof, né, o mundo infinito. E mais adiante, a fase 4 é que se enche com a luz e é chamada de Olam Ein Sof também. Olam Ein Sof seria alcançada onde, de fato? Bem, eu acho, até o Aguinaldo já respondeu, né, um pouco, mas agora talvez você tenha uma ideia melhor, né, Valéria, do que é, né, esse mundo de Ein Sof, né? É um mundo onde, né, é chamado à recepção total. Isso às vezes causa um pouco de confusão, porque aqui, antes da saída do pensamento da criação, né, onde a gente existia Atis Mutor, também se chama de Ein Sof, do sem limite, né, onde existia uma luz simples e tal, e que a gente não tem ideia do que é. Isso também é chamado de Ein Sof. Então, no nosso contexto aqui agora, o mundo de Ein Sof é Malhut, de Ein Sof. Viu, Carlos? E a pergunta anterior que ela fez, ela perguntou sobre a restrição. Então, Valéria, a restrição acontece depois. Vamos lá, Malhut está preenchida, e aí o Carlos explicou aí, ela começa a verificar uma vergonha, ela tem vergonha da diferença. E aí sim ela faz a restrição, que é chamada Tzimtzum Aleph. Primeira restrição. Exatamente. Um pouquinho depois. Bom, mais algumas perguntas, amigos? Se não, vamos um pouco mais adiante, então. Vamos continuar. A última sessão, né, da aula, da apostila, né, nessa sessão tem uma alegoria também bem interessante, assim, que foi até o Gil, né, que fez uma aula do Chile, que isso se assemelha muito àquele filho, né, que uma hora ele se incomoda, né, em receber tudo e quer ganhar essa luz pelos próprios esforços. Então, o que acontece? Ele, em Malhut de Ein Sof, numa primeira instância, ele recebe tudo, né? Então, a qualidade do Criador com a recepção completa gera uma diferença titânica. Então, o que acontece? Todos os mundos que vão ser criados, todas as telas, todas as restrições, né? Todos os tzintzuns que vão acontecer a partir daí, são com o intuito de fazer com que a criatura ela atinja o mundo o Malhut de Ein Sof, né? Atinja essa abundância preparada para ele, para a criatura, por si só, né? Consciente dessa volta. Porque até então era algo como se fosse uma criança recebendo todos os nutrientes de uma mãe, por exemplo. Né? Em um determinado momento, aquela criança ela começa a se desenvolver, que aí por isso que são criados os mundos que a gente vai ver ao longo de todo o curso, para que essa criatura por si só consiga modificar essa intenção, né? Trabalhar nessa recepção da luz, para que ela possa receber sem vergonha, sem sentir vergonha. Então, essa sensação de vergonha ela está impregnada no desejo. Né? Então, podemos perceber essa sensação de vergonha quando nós recebemos, talvez, muita coisa, assim, e aquilo ali não foi coerente com o esforço empregado naquela ação, né? Então, é interessante, percebemos também que isso permeia a nossa existência também, né? Apesar de sempre haver uma ressalva, né, de não transformar esse estudo, não trazer a materialidade, né, para esse estudo preliminar. Mas é impossível, né, não relacionar o desejo com a nossa vida, né, com a nossa existência. Obrigado, Toninho.
Então, aqui, para a gente se referenciar, né, didaticamente ao livro, à apostila, o diagrama número 4, né, fala exatamente sobre isso que nós acabamos de falar, da restrição. Né, vocês estão percebendo aqui que está, depois da saída das 4 fases, esta fase, né, aqui, que é a fase 4, é a mesma que está referenciada aqui. Ele apenas separou para fazer menção, né, de que esse era o mundo de Ein Sof, né, e que havia aqui essa sensação de vergonha depois do vaso ter percebido a enorme diferença entre a sua recepção natural e a característica geral da natureza, que é a doação. E, com isso, ele sentiu esse enorme desconforto e fez uma restrição chamada primeira, né? E esse conjunto é chamado de mundo da restrição, né, depois dele ter expulso, né, toda a luz que tinha recebido aqui nessa fase e ter ficado vazio, né, da luz de Rohma. A gente lembra das Reshimot, né, que aqui ele faz menção a Reshimot 4.4, nessa fase, que é aquilo que a gente dizia, né? Essa aqui é uma Reshimot 1.1, né, ou 2/2, tanto faz a nomenclatura. No livro está assim com uma barra, eu acho, e a Reshimot 4.4 na Beriná Dalet, ou na fase 4, é a mesma coisa. Então, esse aí é o diagrama número 4, para quem quiser estudar na apostila. E agora a gente vai ver a parte final, que é a questão da Massar. A Massar é uma intenção, né, de que só se recebe se for com a finalidade de doar. Então, vamos ver como é que isso acontece. Tinha preparado esse desenho aqui para a gente desenhar sobre isso aí. Então, o que nós temos aqui? A gente tem, de novo, a fase da luz, a fase 0, Beriná Aleph, Beriná Bet, Beriná Gimel, Beriná Dalet. Temos aqui o mundo de Ein Sof, que é a mesma coisa aqui que o 4, né, como a gente disse, aonde? Nesse mundo de Ein Sof, vamos a gente escrever aqui, mundo de Ein Sof, tem uma seta aqui, deixa eu tirar. O mundo de Ein Sof, foi percebida essa enorme diferença, mais uma vez, estamos repetindo, e aí houve essa vergonha, essa buchá, esse desconforto aí titânico, e aí houve o nascimento desse chamado mundo da restrição, aonde houve a expulsão de toda a luz, né, que estava preenchendo o vaso, e isso foi chamado de restrição ou de Tzimtzum, e foi chamado de Tzimtzum, restrição primeira, Tzimtzum Aleph. Isso nós vamos ver bastante para frente. E o Kli, aqui, como a gente diz, ficou vazio. Vazio de quê? A gente lembra da luz de Rohma, a luz que existia nessa fase aqui, em cima, fase de Rohma. Bem, mas o que acontece? Agora um novo discernimento aparece. Que discernimento é esse que nós podemos ter? Acontece que essa situação não satisfaz o propósito da criação. Ora, a luz, ela quer preencher o vaso. E o vaso agora está vazio. Então, essa situação, ela não pode permanecer assim, porque a luz pressiona. A luz, ela circunda esse vaso e ela pressiona para que o vaso receba. E
o vaso tem esse discernimento de que, se ele receber, ele vai voltar para aquela situação anterior, onde ele tinha essa situação anterior, onde ele tinha uma vergonha enorme, uma buchá enorme, um sofrimento, e ele não quer isso. Então, ele decide que ele vai receber, mas apenas se for para doar. Então, o discernimento aqui do vaso é que o vaso decide receber, mas só se for para doar. E então, essa decisão é para quê? Para ele evitar a buchá, a vergonha. Porque se ele receber para doar, nessa parte não tem vergonha. A vergonha, ela nasce pela diferença entre a natureza do vaso de receber e a natureza da luz de doação. Se o vaso estiver recebendo para doar, não há vergonha nessa parte. Então, como que o vaso vai conseguir fazer isso? Então, há um desenvolvimento nesse vaso de que ele começa a, de certa forma, pensar ou calcular como que ele pode fazer isso. Então, se a gente desenhar grande esse vaso aqui, só para facilitar, o vaso ele desenvolve uma parte acima dele chamada uma parte que calcula. Essa parte ela existe em oposição ao corpo do vaso, chamado guf. A palavra correta é guf. Enquanto essa parte que calcula é chamada de rosh. Aqui há uma certa antropomorfismo, né, entre corpo e cabeça, né, uma cabeça que calcula, uma parte pensante. Então, essa parte que calcula é como se fosse uma parte que é adicionada ao CLI e que tem na sua base exatamente o que é chamada de massar, ou uma tela, ou uma intenção. Então, aqui aparece essa massar, muitas vezes chamada de tela, mas na verdade é uma intenção. Que intenção é essa? É aquela intenção de que só recebe se for com a intenção de doar. Então, luz, que era completamente recusada nessa fase aqui, vou desenhar aqui, lembra que tinha havido uma restrição total e a luz tinha sido expulsa completamente. Certo? Essa luz só entraria aqui, essa luz, digamos que ela tivesse uma outra cor, que ela fosse verde. Essa luz que tentasse entrar no CLI, ela só entraria se fosse com uma intenção de que esse recebimento fosse para doar. E essa massar, ou essa intenção, é o que, com a ajuda do Rosh, né, nesse sistema novo, faz com que esse CLI, vocês se lembram o nome que havia, que tinha esse desejo, era de CLI, agora, com esse conjunto de Rosh e Guf, ele passa a se chamar Parzuf. Parzuf é o conteúdo da nossa lição da semana que vem. Então, a gente aqui está adiantando um pouquinho, só para dar o conceito de que, com a ajuda do Rosh e com a ajuda da Massar, o Parzuf é formado.
E isso é o significado, né, simples, né, até esse ponto, do que é uma intenção e uma massar, que é o tópico desse subitem. Não é? É claro que isso vai continuar, né, na semana que vem, para que isso serve, né, como é que isso vai ser diferenciado, mas a gente pode adiantar que a partir de agora, da existência desse Partsuf, né, formado além do Kli, né, do corpo do Kli, que é o lugar onde a luz é recebida realmente, o desejo, né, em si, que é esse Kli, ele, com a ajuda desse Rosh, né, que vem a formar o Partsuf, ele vai poder desenvolver uma série digamos, de evolução, né, do desejo até que o propósito do Criador se realize. O propósito do Criador é que, não que essa luz que entra no Kli, como nós dizemos aqui, ela venha até um certo ponto, mas que ela venha e preencha todo o Kli, porque esse é o objetivo do Criador, preencher a criatura de prazer. É o propósito da criação. Só que a criatura, como nós vimos aqui, ela, nesse momento, ela não consegue receber para doar. Ela, se recebesse nessa parte aqui de baixo, ela receberia, deixa eu dizer aqui, ela receberia nessa parte aqui, abaixo, né, ela receberia para receber. E quem recebe para receber se afasta do Criador e ainda está aquém do propósito da criação. Então, todo o desenvolvimento daqui para frente vão ser estratégias para preencher essa parte aqui de baixo, que a gente vai estudar depois, toda essa parte, ser preenchida com um desejo de receber, porém para doar. Então, essa parte daqui de baixo, a estratégia é preenchê-la de doação também, até a correção final, chamada, vocês já viram lá no Fundamental, de Gmar Tikkun. Tikkun é correção e Gmar é a correção total, não sei bem a tradução. Gmar Tikkun. Isso. Amigos, querem complementar alguma coisa? Acrescentar? Não? Bom, só comentando, amigos, quando o Carlos falou ali, então, o Malhut de Ensof, ela notou uma diferença, e essa diferença causou uma buchá, uma vergonha. Não é a mesma vergonha que a gente sente no mundo material. Que nem acho que foi o Max disse ali, ganhar um troféu, em vez de ganhar, eu vou comprar ele, né? Mas seria mais ou menos nesse nível, porque a vergonha abala bastante o desejo. Mas nesse nível do infinito ali é muito maior. Ela tornaria, quando eu sentir a vergonha, a vergonha não produz prazer. Então é o contrário do que o Criador está dando. Então, Malhut do mundo de Ensof teve que bloquear totalmente. Falou, mas se eu estiver sentindo dor, insatisfação, eu não estou servindo como desejo. Eu teria que receber a plenitude, estar em euforia, estar com prazer total. Então, o que ela faz? Uma restrição total, que chama-se Tzimtzum Aleph. E essa restrição continua até o final da correção. Tá? A gente vai trabalhar, como o Carlos disse, em um modo controlado de receber tudo isso. Vamos aperfeiçoar nosso sistema através da massar, da intenção, reduzindo, por exemplo, valores de aviute, até a gente aprender a receber totalmente a plenitude que o Criador manda para nós. Então, essa massar, o Carlos acho que tem outro slide, depois ele pode colocar também, ela é como se fosse telas de proteção, amigos. Então, que impedem também, pode ser filtros, vamos dizer, que impedem que a luz chegue
de uma forma descontrolada. Então, é um projeto já de Malhut receber de forma total, mas vamos aperfeiçoando e gerando, né, uma experiência dentro do desejo, ver se vai funcionar ou não. Uma outra informação legal, né, sobre amassar, e sobre essa relação de Malhut com Keter, né? Então, por exemplo, tem uma definição interessante de Massar, que ele é tipo um artefato, né, para você medir a equivalência de forma com o Criador, né? E em que medida que você vai se assemelhando com o Criador, né, onde você pode beneficiá-lo, e receber para beneficiá-lo. Então, essa tela, ela decide, né, nesse momento, dessa diferença de qualidades do receptor com o do criador, no momento que ela decide expulsar toda essa luz, ela vai decidir, né? Então esse roxo e essa massar, ela vai só deixar entrar a luz na medida que essa intenção tiver de acordo com o criador, né? Com a intenção de doar. E tem um outro post também muito interessante, que fala o seguinte, que fala sobre Keter, né, a relação, que a Valéria falou alguma coisa sobre chegar, né, atingir o status de Keter, alguma coisa assim. Então, por exemplo, tem 2 trechos aqui, né, são 2 fragmentos tirados de um post, depois eu posso até enviar esse post para vocês, é um post que tem o nome O Convidado e o Anfitrião, né? Vocês vão ouvir muito também essa alegoria do convidado e do anfitrião e da relação que existe do criador com a criatura. Então, é uma alegoria que é bastante utilizada, né, dessa relação do anfitrião que quer dar tudo e depois o convidado, ele de acordo com a relação que ele vai tendo com o anfitrião, ele vai começando a aceitar essa comida, sabendo que aceitando essa comida ele vai agradar ao anfitrião. Então, é interessante essa alegoria que é utilizada pelos cabalistas para ilustrar a relação do criador com a criatura. Então, são 2 fragmentozinhos bem pequenininhos, né? E fala assim, o sentimento de Keter aparece em Malhut, e a sensação de si mesmo, e a sensação de si mesmo. Então, o que acontece? Assim, o sentimento de Keter, né, que é o anfitrião, aparece em Malhut e a sensação de si mesmo. E ele não pode tolerar isso, né? Não sabendo o que fazer, simplesmente se recusa a aceitar. Então tem outro fragmentozinho também que é bem legal, que ele fala assim: tendo engolido a luz, Malhut começa a perceber os atributos de Keter, ou Keter, né, do que está escondido nela. Então começa a sentir que ao receber, torna-se oposto à luz. A luz doa de forma absoluta, enquanto Malhut recebe de forma absoluta. E assim o sentimento de vergonha, que foi criado intencionalmente pelo Criador, surge nela. E é tão grande que faz com que Malhut deixe de receber, né? E isso é chamado de Tzimtzum. Então essa relação da luz com o vaso, ela é uma coisa assim constante, né? É um moto perpétuo ali, né? Que começa a funcionar ali. Então, só para ilustrar um pouco assim essa questão do que a Valéria perguntou, né? Com o movimento de passar por cada degrau da escada, ao final chega assim em Keter, né? O Keter. Então é interessante pensar nessa forma como o Criador ele vai se relacionando, né? À medida que o vaso ele engole toda a luz, ele começa a ter a sensação do Criador e também participar do plano da criação, que é beneficiar o criado, mas ele precisa receber com a intenção correta, né? Então, essa vergonha, essa relação de vergonha, de expulsar, de aceitar a luz em pequenas medidas, né? Isso também é uma constante dentro do estudo cabalístico, né? O Anderson colocou ali, amassar igual a Kavaná, e o Márcio já respondeu, amassar é a tela. A Kavaná é a intenção, sim. Claro que amassar, ela tem níveis onde você pode trabalhar a intenção, tá? Mas não, a tradução em si seria tela.
Como o Max estava falando ali, seria até o objetivo da tela, né? Seria algo que só vou ter prazer à medida que quando eu recebo, eu dou. Então, esse é o objetivo da Malhut ali, tá? Para ela não sentir a vergonha. Mas o objetivo principal do desejo é receber para receber. Né? Nós recebemos para recebermos, que é o modo mais espesso, vamos dizer assim, mais duro da recepção. Só um desejo de receber absoluto, receber para receber. E o objetivo aqui dessa subida, como a Valéria está falando, que o Toninho mencionou, é chegar num ponto onde nós possamos transformar o modo de receber para a doação. Tá? Então, aí seria, eu posso receber, manter a minha situação de vaso de recepção e posso imitar a atitude, o atributo do Criador, que seria a doação. E um pouquinho acima, o Max tinha comentado sobre se essa fase a gente tem aqui, temos nesse mundo as 4 fases. Então, Max, esse padrão de fases, ele existe também no nosso mundo, porque apesar de nós estamos num mundo que não chamamos de espiritual, esse padrão ele é observado porque, então, na verdade, 5, a gente não conta a fase Shoresh, porque existem repetições, né? O mundo ele é construído como tijolinhos, vamos dizer assim, né? O mundo, né? O mundo de percepção. Então, nós também temos esse mesmo nível de percepção aqui. Tanto que, por exemplo, a tela, às vezes, pode ser um véu sobre a cabeça de um desejo de receber, que seria uma mulher. Então, o pessoal ele começa a materializar isso e trazer para o nosso mundo. Então, um véu é uma tela de intenção sobre a cabeça. Né? Isso quer dizer, é um misticismo, nós não trabalhamos com isso, mas nós vemos isso no mundo religioso, místico, né? E também nós vemos outras atividades onde a gente percebe 4 fases, o controle, o descontrole e a vontade de doar ou somente receber para receber e mudando, tá? Então, são harmônicas, vamos dizer assim. É como se alguém estivesse tocando no mundo espiritual, para quem conhece música, em um determinado tom. E nós estamos tocando um tom muito abaixo, lá, várias oitavas abaixo, né? Mas é no mesmo ritmo e a mesma frequência, vamos dizer assim. Só, na verdade, muda a frequência, né? Mas a gente está no mesmo ritmo, vamos dizer, nas 4 fases, trabalhando aqui. Seriam, como a gente já comentou acho que foi no curso básico, como fractais, né? Fractais são pequenos desenhos, né, pequenos padrões, que constroem um desenho muito maior no mesmo padrão. Então, essas 4 fases, elas se repetem, claro, mudando as harmônicas. E chegamos num ponto onde trabalhamos do mesmo jeito. Aqui a gente pode se considerar, podemos trabalhar e imitar o mundo espiritual aqui, baseando-se nesse processo. E aí nós vamos purificando através da Massá, colocando intenções novas. Talvez subindo o degrau, talvez, né? Vamos subir. Carlos? Carlos, está fechado aí. A Valéria está comentando sobre estações climáticas. Aí, Carlos, aí, preenche aí. Pode falar, Rinaldo. Então, esse é um dos padrões, Valéria. 4 fases das estações climáticas também. Então, tem vários padrões que a gente vai conseguir ver aqui. E é claro, a gente tem que ver se vai realmente ajudar a gente seguir para o mundo espiritual ou não. Né? Carlos? Sim. Então, amigos, nós cobrimos aqui, né, todos os tópicos, né, da lição número 3. Né? E, de uma maneira geral, nós estamos aqui, né, para responder as perguntas de vocês. Né? Então, a gente pode, né, nesse tempo que nos resta aqui, ou, né, falar alguma coisa sobre a lição de hoje, ou fazer um breve resumo, uma revisão da lição da semana passada. Né? O que vocês preferem? Vamos fazer uma votação.
Quem quer ver uma revisão da semana passada, levanta a mão aí, alguns. 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal que está na tela aí, maioria, né? Então, o Marco Mesquita e o Pedro que não. O Leonan também ganhou, então. Então vamos fazer isso aí, nos 10 minutinhos a gente, né? Talvez não consiga terminar, mas vamos fazer então. Rapidamente, eu tinha mostrado aqui. Então, na revisão da semana passada, a gente falou de 4 fases da luz direta, falamos do nome, Havaiá, que o Grau estava falando agora há pouco, falamos do conceito de Sefirot, que a gente vai poder entender melhor agora, luzes que preenchem, e especificamente da luz de Rokumai e da luz de Hassadim. Então, a gente lembra dessa situação, né? Fase 4, com as ações do Criador, o desejo de receber terminado aqui embaixo, né? Que era Malhut, e Havaiá. Havaiá era como se fosse o nome de Deus, o qual contém toda a realidade, e ele corresponde às 5 fases, onde o ponto da Yud, né, corresponde a Shorash, e as letras Yud, Rei, Vav, Rei, correspondem da primeira à quarta. Nós dissemos que nesse nome contém toda a realidade, ou seja, em cada parte existe esse todo, né? A parte e o todo são iguais. O que a gente costuma dizer na sabedoria é que o particular e o geral são iguais, né? O nome, o seu nome, contém toda a realidade, né? E nós vimos a percepção da realidade que cada pessoa, né, traz o mundo inteiro dentro de si. O mundo todo está dentro do homem, está no interior do homem, né? Então, dentro de nós existe toda a realidade, né? Tudo está dentro do homem. A gente viu isso. O conceito de Sefirot, que nós tínhamos visto, agora a gente vai entender melhor nessa definição. As 5 partes de Malhut, que a gente chama das Beriná, né? Shorash, raiz, 1, 2, 3 e 4, 4 fases. Após a restrição, o Sphinx 1, quando essas partes recebem luzes através da Massar, com a intenção correta, elas são chamadas de Sefirot, de Sefirá, cada uma delas, né? De safiras, que significa iluminações. Assim, em vez de Berrinô, ou seja, de chamar de Berriná, discernimento, a gente chama elas de Sefirot. É simples assim. Então, a gente, quando falava, né, nas 4 fases da luz direta e mais as Shorash, que a gente chamava de Berriná, Shorash, Aleph, Bet, Gimel e Dalet, agora a gente fala de iluminações de Sefirot, Sefirah, Keter, Rokhmah, Binah, Veramp e Malhut. Keter, Rokhmah, Binah, Veramp e Malhut, que são após a Tzintz 1, quando essas partes recebem luzes através da Massar. Então, essa é uma definição melhor do que aquela que nós vimos na semana passada, né? Que, aliás, estava escrito lá, quando essas partes recebem luz através da Massar, intenção, após a restrição, Tzintz 1, elas são chamadas de Sefirot. A gente tinha visto também que elas eram 5, Sefirot, Keter, Rokhmah, Binah, Veramp e Malhut, e que Veramp em si tinham 6 outras Sefirot dentro delas, e que, portanto, elas eram 5 e eram 10, dependendo, né, do contexto, do estado que a gente estaria nos referindo, que nós vamos ver mais adiante. Então, elas seriam Keter, Rokhmah e Binah, e mais as 6 de Zerampim, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Esod. E a própria Malhut, né, de novo. Então, outra coisa que nós vimos foram as luzes, né, que a gente chamou do acrônimo Neranhai, porque os desejos nessas 5 fases, eles ficam com a impressão de luzes que preenchem. E, de acordo com a intensidade, elas recebem nomes, que descrevem estados, né, mais uma vez, sempre estados. Então, essas Sefirot, né, que nós acabamos de ver, que é a Terror, Binah, Veramp e Malhut, recebem luzes. E Malhut
preenche a luz de Nefesh, que é considerada repouso. Zerampim recebe a luz de Ruach. Binah, Neshama, que é chamada de alma. Chokhmah, a luz da vida, Hayá. E Keter, a luz de Yeridá. Isso nós vamos ver depois também, amigos, não precisa decorar. E, por último, luz de Chokhmah e luz de Hassadim, nós vimos que na fase 1, aquela fase Aleph, é a luz de Chokhmah que iluminava na fase 1. Na fase 2, o que iluminava era a luz de Hassadim, luz da misericórdia, né, a fase de Binah. E que na fase 3 iluminava um pouquinho de Chokhmah, principalmente luz de Hassadim. Né? E vimos, hoje nós vimos bastante, que na fase 4, que queria receber tudo, o que iluminava era a luz de Chokhmah grande. Ela recebia luz de Chokhmah, tanto de Keter como de Chokhmah em si, tanto da fase 0 como da fase 1. Então, essa aí seria uma rápida revisão daquilo que nós vimos na semana passada. Podemos explicar melhor hoje o Sefirot, né? Aquilo que eu disse logo no início, os conceitos uns dependem dos outros. Depois que a gente adquire alguns, fica mais fácil entender outros e cada vez vai ficar mais fácil. Existem muitos nomes novos, né? Uma linguagem nova, uma linguagem técnica, a necessidade de registrar isso, né? Diagramas, como a gente vai ver, né? Cada vez assim mais sofisticados, mas que serão suficientes, né? E aí eu espero a ajuda dos amigos para a gente ir associando isso com a interioridade nossa, né? Isso não é um estudo solto, isso são desejos que acontecem dentro da gente, né? Que todos os mundos estão dentro do homem. Esses desejos todos foram reconhecidos, né, pelos sábios dentro das pessoas, são processos internos nossos, não são coisas assim soltas. Nós não estamos estudando matemática, estamos estudando o interior do homem, desejo, né? Amigos, por favor, complemente, temos 3 minutos. Rinaldo, Toninho, Márcia, falou pouco hoje. Bom, amigos, então, estamos chegando no finalzinho aí. Então, são detalhes, esses nomes que o Carlos está falando aí, logo a gente vai usar, nós usamos os termos hebraicos, para não confundir muito depois, a gente vai ter, vamos estudar Kabbalah, vamos usar alguns termos hebraicos, e justamente para não ter tradução, às vezes, por exemplo, isenção, por exemplo, a gente pode traduzir, restrição, mas quando a gente vai falar de cabeça, corpo, quer dizer, nós vamos tentar antropomorfizar um desenho, mas não é esse o objetivo, por isso a gente vai manter em hebraico, porque a gente não entendendo muito o hebraico, a gente não coloca como se fosse um homem. Patsuf seria um rosto, mas não é que a gente está vendo o rosto de uma pessoa, nós estamos vendo o padrão de um desejo, né? Então a gente vai aprender a usar os termos hebraicos nesse ponto aí. Então, amigos, foi um prazer estar com vocês aí, né? Estamos juntos aí. Pega aí, Toninho. Bom, só agradecendo aí a presença de todos, né? Sempre muito gratificante, assim, vermos tantos amigos, assim, sentir tantos pontos no coração, tantos desejos pela espiritualidade, né? Então, o que a gente espera é que nós cheguemos aí a essa massa crítica de pessoas com desejos orientados à espiritualidade, para que isso se torne ali um ponto de viragem, né? Então, é muito bom, assim, cada vez mais, cada turma que aparece é um contingente muito importante para que nós possamos atingir, né, a realização que o Criador preparou para nós aí. É isso aí. Beleza, amigo. Obrigado. Uma última pergunta ali do Anderson, que dá tempo. O Anderson está perguntando se Zerampin é o que é referido como Hagat Neri. Hagat Neri, eu acho que... Isso, as iniciais de Hesed de Gemurah. É a própria. Netzahod e Esod. Isso, é o próprio, exatamente. É na Hagat Neri, né? Sem o M no final, que às vezes é Hagat Nerim, aí o M é de Malhut.
Aí já está fora de Zeramp, né? Abaixo de Zeramp. É Ragatz-Nerri mesmo, é isso. Tá certo. Então, amigos, vamos encerrar, né? Chegamos no final. Obrigado aí pela presença. Obrigado aos amigos aí pela ajuda. E estamos juntos. Semana que vem a gente vai continuar com esse tema do Partsuf. Vamos, né? Vamos ver aí o que. As coisas agora estão bem encadeadas, né? Elas são muito lógicas, né? Então vamos numa sequência aí bem certinha. Então, amigos, é isso aí. Obrigado, até semana que vem. Qualquer dúvida lá no Facebook. Um abraço aí a todos. Obrigado aí aos amigos Aguinaldo, Toninho.